Oi, pessoal. Eu sou a Gabriela Corsetti, sou ligante da Liga Acadêmica de Odontologia Integrada da Unifal. Esse é o nosso segundo Revisodonto. Espero que vocês estejam gostando do nosso curso. Foi preparado com muito carinho para todos vocês, viu? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante e importante de prótese, tá? Que é a moldagem com fio retrator, que é um meio de afastamento gengival mecânico e químico. Vamos lá? Pessoal, é o seguinte, a moldagem com fio retrator, vamos analisar o que é isso, o que é você realizar uma moldagem com fio retrator e qual a finalidade dela, principalmente por que ela é realizada, né? Então, para que essa moldagem seja capaz, né, a finalidade dela é expor o termo cervical do preparo dentário para vir confeccionar as próteses fixas, tanto unitárias como parciais, é necessário que haja um adequado afastamento gengival. E esse afastamento tem que ser de forma reversível e que permita a penetração do material de moldagem naquela área do sulco gengival. E desta forma, realizar a cópia fiel do termo cervical do preparo. É muito importante que essa moldagem seja feita de forma correta para a gente ter uma sequência correta de todos os métodos, né? Então, dessa forma, o uso dos fios retratores nessa moldagem é um meio mecânico-químico para possibilitar o afastamento gengival, que pode ser embebidos ou não de substâncias, que são substâncias adstringentes, cauterizadores ou vasoconstritoras, que possuem, né, várias espessuras ou diâmetros, e elas são escolhidas de acordo com o espaço existente no sulco gengival, tá bom? Vamos analisar agora como a gente faz a seleção dessa moldagem com fio retrator. Então, a primeira etapa é fazer a remoção das coroas provisórias e a limpeza dos dentes preparados, tudo bem? Depois, a gente vai selecionar o fio retrator. Esse fio, ele deve apresentar um diâmetro compatível com as características daquele sulco gengival, tudo bem? E assim, é necessário que o fio proporcione um afastamento mínimo do sulco de 0,2 milímetros, para que o material de moldagem ele não se rasgue durante a remoção do molde, tudo bem? Então, para isso, a gente utiliza dois tipos de métodos, o método de fio único e o método de fio duplo. Vamos analisar durante o nosso curso, durante essa nossa aula, quais são os dois tipos de métodos, tá? E quando a gente vai utilizar um, quando vamos utilizar o outro. Antes de a gente entrar sobre os métodos, vou falar sobre os hemostáticos utilizados, tá? Nesse método de afastamento, a gente usa os fios impregnados em soluções vasoconstritoras, que é a epinefrina, ou adstringentes, que são sulfato de alumínio, cloreto de alumínio e sulfato fêmico. Os principais produtos comerciais são soluções, né, vasoconstritoras são Gengipark, Gengibride, Record e outras que são outros produtos comerciais, né, com soluções adstringentes, são elas Pascord, Siltrax, Gendigel, Hemodente, Stasis, Astringedente. Então, essas são as marcas que a gente utiliza, tudo bem? Vamos analisar agora a primeira técnica, né, que é a técnica de fio único, tudo bem? Como que a gente vai realizar essa técnica de fio único? Primeiramente, a gente faz o isolamento do campo com rolos de algodão e selecionamos um comprimento de fio suficiente para circundar todo o dente preparado, tudo bem? Depois, com a ponta de uma espátula para inserção, né, o fio é introduzido no sulco com uma leve pressão, mediante um movimento de deslizamento a partir da ponta do fio, tá? E como deve-se colocar esse fio, né? A gente inicia pela face lingual, também chamada de face palatina ou proximal, e contorna todo o dente até encontrar a outra ponta. Então, depois eu vou mostrar essa foto aqui, você já consegue ter uma visão como que a gente ajusta esse fio nesse meio. Como esse tecido gengival, né, ele é um tecido, né, mais fibroso, o trauma causado pela pressão exercida pelo instrumento para sobrepor as duas extremidades do fio será menor, tá bom? Então, como que a gente... eu fiz um resuminho aqui para vocês entenderem como que a gente faz a seleção do fio. Então, a gente seleciona de acordo com o diâmetro compatível com o sulco gengival, tá? E também tem que tomar cuidado, né, para permitir um afastamento mínimo do sulco de 0,2 milímetros. Aí depois, a gente vai realizar o isolamento com rolos de algodão,
depois colocação do fio pela palatina, lingual ou proximal, depois com a ponta da espátula a gente começa a introduzir, né, no suco esse fio e vai fazer um movimento de deslizamento a partir dessa ponta do fio, tudo bem? Então, olha aqui. Para introduzir o fio no suco gengival, deve-se iniciar pressionando uma de suas extremidades com a ponta do instrumento, tá? Após sua completa introdução, ele deve ser mantido em posição pelo tempo determinado pelo fabricante. E como a gente remove esse fio? Ela deve ser feita com muito cuidado, tá? Depois de umedecê-lo com água, para evitar que haja adesão ao epitélio sucular e, consequentemente, lesões nesse tecido, tá? Toda a área deve ser lavada com água e depois seca. E o material de moldagem injetado no suco gengival deve ser com a seringa, tudo bem? Agora vamos analisar a técnica dos dois fios, tá? A gente vai primeiro utilizar um fio mais fino, de 0,5 milímetros, tá? Inicialmente, ele é inserido na base do suco, para manter o afastamento da gengiva no sentido vertical, tudo bem? Depois, um segundo fio com diâmetro maior, tá? Que tem os tamanhos de 0, 2 zeros, 3 zeros, com espessuras aproximadas de 1,208 e 0,5 milímetros, né? É inserido para promover o afastamento lateral da gengiva, mantendo o primeiro fio no suco durante a moldagem, tudo bem? Então, eu fiz um resuminho aqui para vocês, ó. O primeiro fio a gente utiliza abaixo da margem do preparo, e o segundo fio ele vai estar exposto no nível da gengiva marginal, ok? Essa técnica que eu falei para vocês deve ser empregada com muito cuidado para não traumatizar o epitélio sucular, em razão, né, do excesso de pressão mecânica que pode ser causada pela inserção de ambos os fios. Então, vamos ver agora como que deve ser realizado a seleção do diâmetro do fio. Então, é uma parte muito importante e deve ser feita de acordo com as características do tecido gengival. Então, a gente tem que analisar a saúde do tecido gengival. E as bases a base dessa saúde do tecido gengival, né, é a qualidade da higiene oral do paciente, a qualidade de adaptação das coroas provisórias e o nível do término cervical. Muito importante, além da gente ter essa qualidade tanto da higiene do paciente, então depende do paciente também, e também como a gente analisa a qualidade da coroa, então tem que ser uma coroa muito boa, a gente tem que analisar também o término cervical. Então, isso são os pilares para a gente analisar a saúde desse tecido gengival. Então, o bom molde, né, não depende de só uma coisa, depende de vários fatores. E a gente precisa analisar esses fatores para a gente fazer uma boa moldagem, tudo bem? Se o término estiver localizado minimamente dentro do suco e o tecido estiver saudável, a colocação de um único fio, né, já será suficiente para a obtenção de um afastamento vertical ou lateral da gengiva marginal, tá? E como a gente analisa a melhor técnica? A melhor técnica é aquela que promove, né, a saúde gengival, né? Então, é aquela que o cirurgião dentista, ele consegue resultados preservando a gengiva, né? Independente do método de afastamento gengival e dos materiais empregados. Agora, vamos falar sobre a técnica de dupla mistura, também chamada de simultânea, também conhecida como técnica de um único tempo, né? Ela é denominada dessa forma porque os materiais pesado e leve são manipulados e usados simultaneamente. Então, primeiro a gente tem o material pesado, tudo bem? Que é a pasta base, a mais catalisadora desse material pesado, que é a formada da massa, né? E essa dosagem é de acordo com o fabricante, forma uma mistura homogênea, a gente coloca na moldeira de estoque ou na moldeira individual. E a leve, né? É uma pasta base com mais o catalisador, né? Do material leve, dosados em comprimentos iguais. Depois realiza-se uma mistura homogênea e com a seringa para elastômero, a gente aplica-se uma fina camada do material leve sobre a pesada que já está na moldeira. Então, como a gente faz esse procedimento, né? O segundo fio de afastamento, ele é removido, a região é lavada com água e depois vai secar, a ponta da seringa é aproximada próximo ao suco gengival, injeta-se um material leve com movimentos circulares, tudo bem? Esse movimento circular, preenchendo toda aquela região do suco gengival, tá? E envolve também os dentes que estão preparados, tá? Vai levar, então, a moldeira à boca, procurando centralizar, né?
para conseguir uma impressão com uma espessura uniforme do material em volta dos dentes e também nas regiões adjacentes. Aí a gente vai aguardar, né, o tempo de polimerização estipulado pelo fabricante e vai remover a moldeira da boca em um movimento único, tá? Um fator aqui é que com as siliconas de condensação, o molde deve ser vazado imediatamente, tá? E com a adição, deve esperar pelo menos 1 hora. Então, aqui vou mostrar para vocês em fotos como que funciona, né? Como a gente analisa esse fio afastador, como é colocado, então aquele movimento que eu expliquei para vocês, tá? Tomando cuidado para preservar o tecido gengival, vamos colocar em movimento leve, com a ponta da espátula, né? E vão inserir esse fio afastador. Olá, pessoal. Meu nome é Vitória Santana e eu também sou ligante da Liga Acadêmica de Odontologia Integrada da Unifal. Eu vou dar continuidade na aula explicando a última técnica que falaremos hoje. Então, a Gabi já explicou para vocês a técnica da dupla mistura. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a técnica de reembasamento. Os materiais utilizados nela também são a silicone de adição e a silicone de condensação, que apresentam viscosidade densa e leve. Essa técnica ela é realizada em 2 etapas, que consistem em fazer uma moldagem preliminar com material denso, para em seguida fazer uma moldagem com material de consistência leve, tá? Por ela ser feita em 2 etapas, ela necessita de algum tipo de alívio. E agora eu vou falar para vocês 2 formas que podemos fazer esse alívio. Uma delas pode ser feita após a moldagem do material de consistência densa. Então, para fazer essa moldagem, é feita a manipulação das pastas base catalisadoras do material, que são colocadas na moldeira de estoque e introduzidas na boca do paciente. Aí a gente aguarda o tempo de polimerização estipulado pelo fabricante, né? E remove a massa da boca em um movimento único, para que assim, em seguida, por meio do uso de um instrumento rotatório, como a MaxiCut, demonstrada aqui para vocês, é feito o alívio na região do molde, nessa região aqui, desgastando inclusive as papilas interdentais, para realmente criar um espaço aqui que possibilite a segunda etapa, que é a colocação e moldagem do material de consistência leve. Agora, uma outra forma de alívio também é com o uso de plástico. Nela, a gente também manipula o material denso e coloca na moldeira. Só que em vez da gente já inserir na boca do paciente, nós colocamos o plástico sobre o material e assim todo o conjunto é levado em posição na boca. E após polimerizar, a gente remove a moldeira e também remove o plástico. E essa interposição que a gente deixou, né, o plástico entre a cavidade oral do paciente e a moldeira, já proporciona um alívio, sendo já suficiente para a gente inserir o material leve depois, tá bom? Então agora, com o material aliviado já pronto, nós vamos analisar como vamos fazer o procedimento desde a colocação do fio e depois com a colocação do material de consistência leve. Então, primeiro, a gente faz um isolamento isolativo do campo com colete de algodão, né? E, se necessário, a gente anestesia de acordo com a sensibilidade do paciente. Aí, a gente inicia a inserção cuidadosa do fio retrator mais fino, circundando entre o tecido gengival e o término do preparo, inserindo ele completamente no suco gengival, sem nenhuma pontinha para fora, como eu mostro aqui nessa foto para vocês. Depois, a gente vai colocar também um fio mais grosso, que também circunda completamente, mas a gente deixa uma pontinha para fora. Isso aqui, essa pontinha, é para que depois, quando a gente for fazer a segunda etapa de moldagem, a gente consiga puxar facilmente esse fio e retirar ele com uma pinça enquanto a gente injeta o segundo material de moldagem. Beleza? Agora, a gente vai para a segunda etapa da moldagem, onde a gente pega as pastas básicas catalisadoras do material leve, a gente mistura e carrega em uma seringa. Aí, com o molde aliviado em mãos que a gente fez anteriormente, a gente vai cobrir a área aliviada aqui com uma camada boa desse material. Nós também injetamos ele no suco gengival e nos dentes preparados. E a gente faz isso enquanto a gente remove o segundo fio retrator com uma pinça. Enquanto a gente remove, a gente vai injetando o material moldador. Gente, é apenas o fio mais grosso que a gente remove, tá? O fio fino, ele continua lá dentro do suco gengival, mantendo o afastamento e evitando o sangramento. Aí, em seguida, a gente leva a moldeira à boca e depois da polimerização, a gente retira ela da boca do paciente. Aí, como resultado, é esperado um molde final, que é a cópia negativa fiel da condição oral do paciente, para que depois a gente tenha um modelo de trabalho com as formas e dimensões idênticas às condições clínicas. Essa é a nossa prioridade, viu? Então, é necessário fazer uma análise crítica do molde feito, principalmente se ele apresenta reprodução exata do término de preparo e dos dentes preparados,
de forma que no futuro o tratamento reabilitador ele tenha sucesso, uma prótese bem adaptada em todas as faces, tanto cervical, cruzal e proximal, e com todas as características estéticas e funcionais necessárias para a satisfação e saúde do paciente. Agora algumas observações válidas aqui para vocês, gente. O fio retrator, ele não pode permanecer mais de 10 minutos dentro do sulco do paciente, senão ele promove danos ao periodonto, sendo até um potencial causador de recessão gengival se ele permanecer por mais de 15 minutos. Então, é muito importante tomar cuidado e ficar atento ao tempo de trabalho. Uma outra coisa, não existe moldagem com tecido gengival sangrando, ainda mais quando for colocar o fio, que vai sangrar mais ainda. Aí o molde não sai adequado e, consequentemente, todo o resto do tratamento ele vai ser comprometido. Por isso, é muito importante também relembrar que, antes de tudo, a gente tem que verificar o preparo, se o término cervical está nítido e bem acabado ali. E se o tecido gengival também está saudável, como a Gabi já explicou para vocês, né? E para finalizar, eu vou passar aqui as principais diferenças entre as duas técnicas de moldagem. Na técnica de reembasamento, ela pode ser realizada por um só profissional, já que não precisa da manipulação de dois materiais ao mesmo tempo. Mas já na mistura dupla, por ser uma única etapa, a manipulação dos dois materiais é simultânea, sendo necessário um dentista e um auxiliar treinado ou também um outro dentista para realizá-la junto. Tanto é que um outro nome dessa técnica é simultânea, né? Agora, uma outra diferença é que na dupla mistura, ambos os materiais são colocados na moldeira e levados à boca do paciente ao mesmo tempo, para que assim só depois eles sejam polimerizados juntos e depois removidos. E já que o material denso ele é mais rígido, ele acaba expulsando o material leve de algumas regiões de interesse protético, extravasando ele mais para as bordas da moldeira. Enquanto na técnica de envasamento, já que a polimerização dos materiais é feita separadamente em duas etapas e a gente faz depois um alívio, esse extravasamento ele é evitado. Então, a qualidade no molde da técnica de envasamento ela é considerada superior, apesar da técnica da dupla mistura ter sim um resultado satisfatório. E também, gente, a técnica da dupla mistura é mais rápida e ela é prática de ser feita. Inclusive, ela é normalmente a mais realizada no ambiente clínico, já que a técnica de envasamento ela é mais trabalhosa e lenta, tá bom? Então, gente, essa aqui foi a nossa referência. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a moldagem do fio trator. Qualquer dúvida, eu e a Gabi estamos à disposição. Nós teremos mais 3 aulas incríveis. A próxima é sobre moldagem de dentes em prótese total. Fiquem atentos e não percam, viu? Eu espero que vocês estejam aproveitando o curso. Ele foi preparado com muito carinho para vocês. Muito obrigada pela atenção e bons estudos.